Fala, meus queridos alunos da disciplina de contratos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos ainda de quarentena, então continuamos a nossa aula remota. Hoje nós vamos analisar dois contratos em espécie, dois importantes contratos em espécie que são bem usuais e vocês vão ver como vocês utilizam bastante esses contratos. Às vezes vocês nem sabiam que tinha essa nomenclatura, mas a partir de hoje vocês já vão saber da forma correta e falar juridicamente, falar o juridiquês, aplicar o nome correto para a disciplina de contratos em espécie. Combinado? Então, isso mesmo, na aula de hoje, na aula de número 23, a gente vai ver dois contratos. Primeiro, iremos analisar o contrato de empréstimo e segundo, iremos analisar o contrato de depósito. Dois importantes contratos que, como a gente vai verificar ao longo da aula, a gente vai ver que o contrato de empréstimo, pegue o Vademecum seu, se você não está com ele aí, e pode pausar o vídeo e lá buscar o seu Vademecum, porque a gente vai utilizar hoje ele bastante também. E esse primeiro contrato, que é o contrato de empréstimo, ele está no Vademecum de vocês podem abrir aí diretamente, como vai ser o nosso primeiro objeto de análise, então já pode deixar a página aberta, que é a página 500, que é o artigo 579 a 592. Nós temos então um campo grande de artigos, um campo grande de possibilidades. Vamos destacar aqui os pontos mais importantes. E ainda a gente vai ver logo em seguida o contrato de depósito, que versa do artigo 627 a 652. Podemos observar também que é um campo grande dentro do nosso código e iremos destacar também os pontos principais, iremos fazer algumas discussões importantes para que a gente possa dominar esses importantes institutos, esses importantes contratos em espécie, tá bom? E como eu disse, o primeiro que iremos analisar é o contrato de empréstimo. Bom, emprestar não deixa de ser um ato de benevolência, um ato de boa ação, uma boa conduta para a nossa sociedade. Pelo menos deveria ser assim, uma vez que existe uma lei divina de convivência fraterna entre os homens de boa vontade. Pois nos foi ensinado que não devemos ser egoístas e nem guardarmos apegos demais a essas coisas materiais, as coisas terrenas, porque isso vai ficar tudo aqui na terra. O que a gente consegue levar são esses boas ações, esses bons sentimentos. Afinal de contas, conforme inclusive um cantor e compositor chamado Túlio Deck, quem não conhece pode procurar, porque ele tem uma boa música, e ele entoa o seguinte: o que se leva da vida é a vida que se leva, e é exatamente esse sentimento que a gente deve ter no nosso dia a dia, na nossa conduta. E assim a gente vai cuidar desse tópico, o tópico de empréstimo, que a gente vai verificar ao longo desse tópico, que ele é dividido, na verdade, em duas formas. Tem duas modalidades de empréstimos. A primeira delas é o comodato. Comodato, que é tratado lá do artigo 579 a 585. Comodato do artigo 579 a 585 do nosso Código Civil. E temos também o mútuo. O mútuo, que é do artigo 586 a 592 do Código Civil. Vou repetir, nós temos duas formas, duas modalidades do contrato de empréstimo. O primeiro é o comodato e o segundo é o mútuo. O comodato do artigo 579 a 585 e o mútuo do 586 a 592. Cada um tem a sua característica própria, tem o seu procedimento próprio, e a gente vai verificar ao longo da aula de hoje qual é a finalidade, qual é o tratamento que é dispensado para cada uma dessas matérias, tá bom? Mas apenas a título introdutório, o comodato é aquele empréstimo de bem infungível e inconsumível, em que a coisa emprestada deverá ser restituída assim que for finalizado o contrato, e também é chamado de empréstimo de uso. O comodato
que é aplicado para bens infungíveis ou inconsumíveis, que também é conhecido como empréstimo de uso. Nós temos também, como eu disse, o mútuo. Já o mútuo, ele é um empréstimo de bens fungíveis e consumíveis, em que essa coisa ela vai ser, por conta do contrato de empréstimo de mútuo, ela vai ser consumida e irá desaparecer, devendo ser restituída, devendo ser devolvida em mesma espécie, em mesma quantidade. É por conta disso também denominado de empréstimo de consumo. Puderam já ver uma diferença básica entre os dois? Primeiro, que o comodato ele é feito para bens infungíveis e inconsumíveis, enquanto o mútuo ele é feito para empréstimos de bens fungível e consumível. Daí a principal diferença deles: o comodato ele é um empréstimo de uso, enquanto o mútuo ele é um empréstimo de consumo. No mútuo a coisa vai desaparecer, enquanto no comodato não, vai ter que ser restituída essa mesma coisa, certo? Vamos ver ao longo da aula, a gente vai discutir alguns pontos que isso vai ficar bem claro para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a gente vai tratar de comodato, tá bom? E aí, vocês conhecem, vocês já viram, até mesmo pela essa parte introdutória, vocês já viram alguma vez esse contrato de comodato? Sim ou não? Bom, eu acredito que sim. Vamos ver, eu vou trazer para vocês uma situação que é muito comum. Na verdade, ela era muito comum, mas com o passar do tempo, com a criação do streaming, com alguns programas que a gente consegue ver através da nossa própria TV, tal como Netflix, Amazon, HBO, enfim, tem vários programas de streaming. Mas antigamente a gente utilizava a TV a cabo. A gente fazia essa assinatura e quando a gente fazia a assinatura da TV a cabo, essa empresa ela mandava um preposto dela, ela mandava uma pessoa responsável que fazia a instalação dessa TV a cabo e deixava lá um aparelhinho. Esse aparelhinho era que você controlava, que você fazia a utilização da TV a cabo. Pois bem, isso é um comodato. Hoje em dia, quando a gente assina, por exemplo, uma internet, essa internet vai vir algum preposto também, ele vai instalar também ali o roteador, ele vai instalar um aparelhinho para você utilizar dessa internet, e isso também é um comodato. Essa empresa que é a prestadora de serviço, ela faz esse empréstimo desse equipamento fornecido. Aquele aparelhinho que tu utiliza, na verdade, ele é da empresa, ele está sendo emprestado para você, e por conta disso, esse é um contrato de comodato. Tá vendo como é bem comum, como possivelmente você tem na sua casa? E diante disso, é necessário que se respeite todas essas cláusulas contratuais desse contrato de comodato que você assinou assim que você fez a prestação de serviço. Notem que para esses exemplos que eu estou dando, é tanto a prestação de serviço quanto o contrato de comodato. Possivelmente tem alguma cláusula ali do contrato de comodato, ou esse contrato de comodato ele é feito de forma apartada, certo? Então, vamos adentrar na matéria, vamos ver alguns pontos específicos, alguns pontos isolados que eu detalho como importantes aqui para vocês. E o primeiro deles é: o comodato ele é um contrato unilateral, benéfico e gratuito, em que alguém entrega a essa outra pessoa uma coisa infungível para ser utilizada por um determinado tempo e devolvido quando findo esse contrato. Notem aqui, meus queridos alunos, que eu assinalei a palavra utilizada. Afinal, como a gente já conversou, o comodato ele é um empréstimo de uso. O comodato ele pode ter como objeto tanto os bens móveis quanto bens imóveis. A parte que faz essa cessão, que faz esse empréstimo, ela é denominada de comodante, enquanto a que recebe é acomodatário. Notem aqui que eu acabei de falar qual é a nomenclatura das partes envolvidas no contrato. Vou repetir para vocês. A parte que empresta a coisa, ela é denominada de comodante, enquanto a que recebe a coisa é acomodatário. E esse contrato, ele é intuito personae, ou seja, ele é baseado... Opa, passei aqui sem querer. Ele é baseado nessa questão de
apenas a pessoa que vai ser essas partes envolvidas que eu acabei de citar para vocês é quem deve ter esse contrato. Até porque tomem como base que tanto o comodato quanto o mútuo ele é feito com a base na relação de confiança. Se existe uma confiança do comandante nessa relação com o comodatário. E por conta disso ele deve atender a todos aqueles princípios, destaco o princípio da confiança para vocês. E o contrato de comodato também, ele não exige uma forma escrita. Ele pode ser através de um contrato solene ou através de um contrato não solene. Ele pode ser formal ou também informal. Não tem nenhum requisito necessário nesse aspecto. E, em regra, são objetos desse contrato esses bens não fungíveis e não consumíveis, como a gente já conversou, tá? E um outro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é que se trata de uma figura contratual que é, até mesmo como a gente discutiu agora, ela é feita com base em princípios. O princípio da lealdade contratual, o princípio da boa-fé objetiva. O que se tem é a relação de confiança entre o comandante e o comandatário, certo? Então, vamos ver um dispositivo legal que eu isolo para vocês aqui. E o dispositivo legal que eu peço que vocês assinalem no vademecum de vocês é o artigo 579. E no artigo 579 a gente tem a seguinte redação: o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfaz com a tradição do objeto. Pois bem, esse é um artigo bem interessante, bem importante, que eu quero que vocês marquem, e eu faço um destaque para essa parte final desse artigo. O ponto que eu gostaria de chamar a atenção é essa parte final que diz perfaz com a tradição do objeto, ou seja, por ser um contrato real, somente se aperfeiçoa com essa entrega do comodatário. Antes da entrega, o contrato ele tem apenas uma força, digamos que preliminar. Não há qualquer formalidade para que seja feito essa avença, que pode ser verbal, como é comum na maioria dos casos, tá? E um outro dispositivo interessante que eu posso trazer para vocês é a respeito do prazo do contrato. Vamos lá dar uma olhada, meus queridos alunos. E o prazo do contrato ele é estipulado no artigo 581. Então, pode assinalar também esse artigo, que tem a seguinte redação: se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comandante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o prazo e o gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado. Ou seja, da leitura dessa lei, da leitura desse dispositivo legal, a gente consegue depreender que é mais comum que seja feita a fixação do prazo do comodato. E não obstante, permite que a norma ela tenha, que esse contrato ele não tenha um prazo determinado. E caso em que vai ser presumido que é necessário para o uso concedido. Então, o que a gente pode ver, queridos alunos, é que o comodato, por prazo indeterminado, ele pode ser rescindido por qualquer das partes a qualquer tempo, certo? Tanto o comandante como o comodatário, ele pode fazer, então, essa rescisão se for um prazo indeterminado. E se a gente for utilizar como base o princípio da boa-fé objetivo, que é concretizado nesse dispositivo que está sendo comentado, ele deve ser respeitado um prazo razoável para que esse comodatário ele possa usufruir dessa coisa que lhe foi emprestado. E se por prazo determinado, ambas as partes eles devem respeitar. Se for fixado um prazo no contrato, é dever que ambas as partes façam esse respeito. Lembrem-se, desde o início eu comentei para vocês, esse dispositivo ele tem como princípio basilar o princípio da confiança, esse princípio da boa-fé. Então, se foi convencionado um prazo, que seja respeitado. E por se tratar de um contrato que ele é benéfico,
que favorece esse comodatário, esse dispositivo ele permite que o comandante ele retome a coisa antes de ser vencido esse prazo, caso haja uma necessidade que é imprevista e até mesmo urgente. Então, ele pode sim solicitar de forma antecipada, desde que seja plenamente justificável essa questão desse, digamos que, não cumprimento do prazo que foi estabelecido. E isso é através de uma necessidade, como olhem bem para o miolo ali do artigo. O miolo do artigo diz: salvo necessidade imprevista e urgente, e deve ser reconhecida pelo juiz. E quando fala reconhecida pelo juiz, pessoal, isso tem que ser devidamente comprovado. E não basta apenas uma comprovação simples, ela tem que ser muito bem embasada, essa questão dessa necessidade que seja imprevista e urgente. Ela deve preencher esses dois requisitos, tanto a questão da imprevisibilidade quanto a questão da urgência, certo? E a gente já conversou que o contrato de comodato ele é essencialmente unilateral, ele impõe para o comodatário essa precípua obrigação de restituir a coisa quando foi reclamada. E quanto aos direitos e deveres das partes, meus queridos alunos, o comodatário, a quem fora confiado esse bem que está emprestado, ele deverá ainda usá-lo em conformidade com o contrato e com a natureza que está ali prevista devidamente no contrato. Ele deve preservar esse bem como se dele fosse, ele deve ter essa conservação do bem como se fosse próprio dele. E isso é estipulado, inclusive, no artigo 582. Está aí outro ponto importante, só você abaixar um pouco, a gente já está no artigo 581, baixa um pouquinho, vai ali para o artigo posterior, o artigo 582, vocês conseguem verificar essa questão da conservação do bem, do dever de conservação do bem. E ainda salvaguardando eventuais riscos de destruição. E para essa destruição, ela pode ser tanto a total quanto a parcial, seja pela ocorrência de um caso fortuito ou de força maior, que também está previsto em um dispositivo legal. Observem como a gente tem vários dispositivos legais para essa questão do contrato de empréstimo. E esse dispositivo que tem esse salvaguardo de restrição de eventuais riscos de destruição total ou parcial, a gente vê lá no artigo 583. E quando eu falo que o comodatário ele deve conservar essa coisa, eu estou dizendo que ele deve cuidar como se dele fosse, como se ele fosse dono. Ou seja, ele deve realizar todas as despesas necessárias para essa conservação, desde que esse dever de conservação ele decorra de uma inexistência de direito de reembolso, tá bom? Isso quer dizer para usar essas coisas. Vejamos, eu trago aqui um ponto interessante sobre isso. Artigo 582, como a gente já comentou aqui, o comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comandante. Notem que eu fiz um destaque na palavra aluguel, na expressão aluguel. E cumpre aqui a gente observar que, embora o legislador ele haja referido a palavra aluguel, isso não quer dizer que esse contrato de comodato ele haja uma conversão, ele deve ser tratado como um contrato de locação. Não é bem isso. A palavra aluguel, ela vem aí representada, ela vem aí empregada no sentido de perdas e danos, ou seja, deverá esse comandatário indenizar o comandante em virtude de mora. Ok? Ficou sim claro para vocês essa utilização dessa expressão, desse termo que na minha humilde posição, na minha humilde opinião, ele foi empregado de forma equivocada. Deveria ter sido utilizado outro termo.
Beleza? Então, pessoal, se isso não ficou claro para vocês, por favor, comentem aqui nos comentários do YouTube. Já peço para vocês também fazer a inscrição aqui no canal, que sempre que eu lanço as aulas fica mais fácil de você ter esse recebimento. E se você gostou da aula, dá uma curtida também, que eu vou usar isso como termômetro, tá bom? E um outro ponto que eu acho interessante de comentar aqui, que caso vocês tenham dúvida, vocês além de colocar aqui no YouTube, a gente tem outras 3 ferramentas para vocês tirarem dúvida. Ou seja, são 4 pontos para vocês dirimirem eventuais dúvidas, então não fiquem com dúvida. A gente tem o YouTube, a gente tem o WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp. Se por acaso você ainda não está no grupo, você está perdendo tempo, por favor, fale comigo que eu vou te mandar o link para você entrar nesse grupo. Nós temos também, através do e-mail, que toda a aula eu mando por e-mail, tanto por e-mail do grupo, quanto por e-mail individualizado. E se você não recebe o e-mail, por favor, eu peço que você atualize seu e-mail junto à secretaria da FACAP, tá bom? E o quarto ponto, a quarta possibilidade da gente dirimir eventuais dúvidas é através do Moodle. Lá no Moodle, toda a aula que é lançada, aí eu coloco também o tópico de dúvidas. Tem um fórum lá para a gente discutir as nossas eventuais dúvidas, tá bom? Vamos seguir então em frente. E o ponto que eu trago para vocês agora é o seguinte: o comodato extingue pelo. Tem 3 possibilidades de extinção do comodato. A primeira delas é o exaurimento do seu prazo em vigência. Lembra que a gente tratou que o contrato de comodato ele pode estabelecer um prazo? Pois bem, se for cumprido esse prazo, então ele deve deixar de existir, ele é extinto. O segundo é pelo descumprimento ou pela destruição total. Bom, esse contrato válido de comodato, ele se extingue, como eu falei já, através do exaurimento do seu prazo de vigência e que, caso seja pactuado por prazo indeterminado, será considerado cumprimento quando esgotada a finalidade. Lembra que a gente tratou que o comodato ele deve prever qual é a natureza, qual é a finalidade desse contrato de empréstimo? Pois bem, se for realizada essa finalidade, então ele está extinto. Certo? E caso haja descumprimento desse contrato de comodato, ele poderá ser resolvido. Nada obstante que as próprias partes pactuam esse desfazimento bilateral, que é mediante um distrato, isso, que é a resilição bilateral. O distrato, como a gente viu, ele é a resilição bilateral. Ou caso não haja essa disposição dessa contratual proibitiva, ela será exercida nessa faculdade de resilição unilateral, que é por uma das partes, mediante, evidentemente, que um aviso prévio. E também a gente pode dizer que o contrato de comodato ele findará se esse objeto ele sofrer uma destruição total, ou seja, se houver um perecimento desse objeto do contrato, se for cedido para esse comodatário e haja essa destruição. Ou seja, se não há mais o objeto, não há mais o que se discutir que está sendo emprestado um objeto para a pessoa, certo? E havendo essa destruição, todavia, apenas parcial, nada impede que haja essa existência desse contrato ainda. Se houve essa destruição parcial, o contrato ele vai continuar existindo a depender do interesse das partes. E se, entretanto, houver uma eventual discussão de culpa em que ocorreu essa situação, haverá uma necessidade de discussão também da responsabilidade, conforme está discutido nos artigos 582 e 583. Haverá, inclusive, uma possibilidade de essa obrigação ser convertida em perdas e danos. E aqui agora a gente avança para a nossa segunda modalidade do contrato de comodato, e agora a gente vai para o contrato de mútuo, certo? Vimos o empréstimo de comodato, agora a gente vai ver o empréstimo de mútuo. Bom, vamos para algumas peculiaridades desse contrato de mútuo, que é apontado como inclusive um termo que o Pablo Gagliano gosta de usar, que é a mola propulsora da economia mundial.
E sabe por quê? Eu vou dar 2 exemplos agora para vocês e vocês vão ver como é extremamente necessário para a nossa sociedade. Vocês já vão entender esses 2 exemplos e vocês já vão imaginar uma série de outras possibilidades. Vamos lá, o primeiro que eu trago para vocês é a respeito dos empréstimos bancários. Isso mesmo, quando uma das partes, quando uma pessoa, pode ser você, seu pai, seu responsável, enfim, qualquer pessoa vai até um banco e solicita um empréstimo bancário, não estou nem discutindo qual é a finalidade desse empréstimo bancário. Só estou falando que ele está pegando esse dinheiro. Quando ele toma esse dinheiro emprestado, ele presume-se que ele deve devolver, certo? Então, aqui é a primeira possibilidade. Quando ele pega esse valor, ele utiliza, ele consome com determinada finalidade e depois ele deve fazer essa devolução, certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu quero que vocês façam um exercício de imaginação. Vamos lá. Eu sei que é uma situação um tanto clichê, mas eu quero que vocês imaginem isso, tá bom? Fiquem extremamente à vontade para imaginar essa seguinte situação. É quando tu vai ali para o seu vizinho ou para a sua vizinha e você, até mesmo com a intenção de dar uma paquerada, você vai lá e você pega uma xícara de açúcar dessa vizinha ou desse vizinho e você obriga-se a devolver essa mesma porção desse mesmo gênero no dia seguinte, só para ver ele ou ela novamente. Conceitualmente, esse mútuo, ele é esse contrato de consumo. É quando você visualiza, quando você tem esse contrato que é unilateral, por meio do qual esse mutuante ele transfere uma propriedade, ele transfere esse bem móvel que é fungível a esse mutuário, que se obriga a fazer essa devolução da mesmo gênero, da mesma qualidade e da mesma quantidade. Percebam, eu já falei aqui para vocês, talvez vocês não devem nem ter percebido quais são as partes envolvidas, que é o mutuante e o mutuário. O mutuante é aquele que transfere essa propriedade desse bem móvel fungível ao mutuário, que é aquele que vai utilizar desse bem móvel fungível e vai inclusive ser obrigado a realizar essa devolução. Devolução esta que deve ser feita desse mesmo gênero, qualidade e quantidade. Conseguiram visualizar esses 2 exemplos? Conseguiram visualizar essas 2 situações? E aí, vocês já pegaram xícara de café com alguém com esse intuito? Pode ser de farinha também, qualquer outra coisa. E o primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é o artigo 586. No artigo 586 a gente tem a seguinte redação que eu vou falar para vocês assim que eu beber água. O artigo 586 ele diz o seguinte: o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que ele recebeu em coisa da mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, pessoal, eu quero que vocês grifem essa parte final, gênero, qualidade e quantidade. E observem que o artigo ele diz quais são as partes. O próprio artigo ele diz a expressão do mutuário e do mutuante. Então, é bem importante esse artigo e muito relevante para a compreensão dessa figura de empréstimo, do contrato em espécie de empréstimo, do contrato de mútuo. E eu espero que, diante dessa leitura que a gente acabou de fazer aqui do artigo 586, vocês tenham linkado essa diferença, tenha ficado ainda mais claro essa diferença. Para quem não ficou, eu vou repetir a diferença entre o mútuo e a diferença entre o comodato. Bom, enquanto o comodato ele tem por objeto as coisas infungíveis, ou seja, que não podem ser substituídos, que é o empréstimo de uso. O mútuo ele tem por objeto as coisas fungíveis, que elas são substituíveis. Por conta disso, é o empréstimo de consumo, tá bom?
Lembre-se que quando você pegou o açúcar ali com o seu vizinho ou com a sua vizinha, você utilizou aquele açúcar. Pelo menos eu espero que vocês tenham utilizado, que tenha tido um propósito de você ter pego esse empréstimo para o seu vizinho, para sua vizinha. Que não tenha sido só no intuito de você ter dado uma paquerada aí no seu vizinho ou na vizinha. E eu trago, até mesmo em relação a isso que a gente está discutindo, uma doutrina, que é de Silvio Rocha. A transferência da propriedade não é a finalidade do contrato desejado pelas partes, como ocorre na compra e venda, mas a consequência normal da fungibilidade do bem emprestado, que na maioria das vezes impede a restituição do mesmo bem emprestado. Você, quando pegou o açúcar, você utilizou esse açúcar, não tem como você devolver o mesmo açúcar, você vai ter que devolver outro. Por mais que ele seja substituído, você vai devolver na mesma quantidade, tá bom? E o outro ponto que eu trago aqui para vocês, que também merece um destaque, eu fiz até o destaque da expressão, é o artigo 587, que diz o seguinte: este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Ou seja, esses bens emprestados no mútuo os são para o mutuário e os utiliza, em geral, os consuma. Geralmente a gente tem no mútuo, é a regra geral, a gente tem na maioria dos casos o consumo. Lembrem-se que é até chamado de empréstimo de consumo, tá bom? É natural que a finalidade do contrato seja a dessa coisa que é emprestada, ela ser consumida, desde que ocorra no caso desse empréstimo de dinheiro, como ocorre. Você, quando pegou aquele dinheiro emprestado, você vai utilizar aquele dinheiro emprestado, certo? Para depois ter que pagar esse dinheiro que foi transferido, que foi emprestado, assim como o açúcar. E ele assume a obrigação de devolver ao mutuante a coisa desse mesmo gênero e da quantidade daquela que tu recebeu. E para entender melhor essa questão do risco, que também é tratado nesse artigo, eu quero que tu volte a esse exemplo que eu dei no início, principalmente aquele que você foi buscar ali o açúcar com o seu vizinho ou vizinha, que você, digamos que, a depender da sua preferência, com o seu vizinho ou vizinha, e você pegou essa xícara emprestada. E assim que tu pegou, tu ficou extremamente emocionada porque tu viu aquela pessoa que tu gostava e você ficou um tanto quanto viajando, não prestou atenção no que estava ocorrendo e você foi andando para sua casa. E digamos que você não tenha percebido, tenha esquecido que logo ali na frente da sua casa tem um degrau e você tropeça e você derruba todo esse açúcar, você quebra a xícara, acontece aquela desgraça. A primeira coisa que tu vê não é nem a questão da queda em si, você vai olhar para trás para ver se a pessoa está te olhando, se o seu vizinho está te olhando, se não está. Depois que você viu que ele não está olhando, aí sim que você se importou e você viu que você quebrou a xícara. Pois bem, você não pode reclamar com seu vizinho por ter quebrado essa xícara, falado para ele que não vai devolver, que foi, digamos que culpa dele ter derrubado essa xícara, porque na verdade, o que a gente vê, que inclusive por força de lei a gente consegue ver, é que foi assumido os riscos dessa perda dessa coisa desde que foi feita a entrega. Quando foi feita ali a entrega da xícara de café para você, quando você pegou aquela xícara de café, pois bem, ali já passa a ser risco de irresponsabilidade todinha sua, beleza? E agora eu quero que vocês esqueçam um pouco o vizinho, vamos voltar à nossa matéria, vamos tratar um pouco dos prazos. E o artigo 592, ele tem a seguinte disposição: não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será. E aqui a gente tem 3 incisos que eu trago para vocês. O inciso primeiro é: até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. 2. De 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. 3. Do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível.
Notem aqui, trazendo o exemplo que a gente discutiu, se for essa questão de dinheiro emprestado, a gente pode aplicar esse inciso 2, e se for essa questão da xícara de café, é o inciso 3º. Mas eu quero deixar claro aqui que é desde que não seja convencionado expressamente, tá? Ou seja, o contrato de mútuo, ele é um contrato de duração e pode ser estabelecido um prazo determinado ou indeterminado. Se o prazo for determinado, esse credor somente poderá pagar essa dívida no vencimento do prazo. O devedor pode, no entanto, devolver a qualquer tempo, ele pode antecipar, e salvo se for sido estabelecido algum critério de benefício de credor. Aí ele deve realmente aguardar o prazo. E se for por prazo indeterminado, o mutuante ele pode cobrar essa dívida a qualquer tempo, desde que seja respeitado um tempo, digamos que razoável, até mesmo levando em consideração segundo as circunstâncias em que foi solicitado esse empréstimo. Às vezes as pessoas pedem empréstimo porque realmente está necessitada, então tem que ser observada essa circunstância, tem que ter em mente que deve ser atendido o princípio da boa-fé. E ainda, a respeito do dispositivo, ele estabelece que esse mútuo, se for para produtos agrícolas, como a gente vê nesse inciso 1º. E quando for feito isso, é até a questão da próxima colheita. E se for por dinheiro, como a gente viu no segundo, é de 30 dias, um prazo razoável. Outro ponto relevante que, quanto a respeito dessa dinâmica dessa matéria do mútuo, a gente tem a respeito, e isso várias questões discutem isso, a gente tem doutrina que discute esse ponto, e eu peço que vocês tenham atenção nesse momento, que é a respeito do mútuo para menores. Eu destaco a questão da capacidade das partes, que pressupõe a maioridade, cuja regra etária ela refere-se ao cômputo de 18 anos completos, ressalvado eventual emancipação, como eu espero que vocês tenham estudado anteriormente. E para isso eu trago uma doutrina para vocês, vamos ver, que é de Silvio Rodrigues, que diz o seguinte: a lei, no intuito de proteger o menor, nega ao mutuante que lhe concedeu o empréstimo sem prévia autorização do pai ou tutor o direito de reaver a importância emprestada, quer do próprio menor, quer dos seus fiadores ou abonadores, nos termos do artigo 588. A regra tradicional nos quadros de direito privado inspira-se na Senatus Consultus Macedônio e ingressou no Código Civil lá de 1916, que dizia essa questão de ordenações do reino. Conferido esse Senatus Consulto, que significa que tira o nome do criminoso que matou o próprio pai para lhe herdar os bens que assim pagar suas dívidas, negava ao credor toda ação tendente a obter o pagamento do dinheiro emprestado a um filhos familiares. Um outro dispositivo que eu destaco a respeito dessa discussão é o artigo 589, além desse citado 588, a respeito dessa dinâmica de mútuo para menor, o qual eu isolo para vocês. Vamos dar uma olhada. 589. Cessa a disposição do artigo antecedente. 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo o ratificar posteriormente. Ou seja, a gente tem aqui 5 possibilidades, 5 exceções a respeito desse mútuo de menor. E o primeiro é se ele ratificar esse empréstimo que antes não havia sido autorizado, se ele autorizar. 2. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. 3. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso, a execução do credor não lhe pode ultrapassar essa força. 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor. 5.
se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Pois é, está bem claro aqui para vocês a respeito dessas exceções, quando que é autorizado, digamos assim, esse empréstimo de mútuo. E o mútuo, ele se extingue pelo exaurimento do seu prazo de vigência, pelo descumprimento ou por eventual resilição. Todavia, o mutuário, uma vez vencida a dívida, ele não pagá-lo, a dissolução se dará por meio de resolução de contrato, podendo o mutuante, nesse caso, exigir a devida compensação desse prejuízo que foi sofrido. Inclusive, ele pode solicitar juros de mora. Nada impede, nessa mesma linha que a gente conversou a respeito do comodato, que esse contrato se desfaça por meio de uma resilição unilateral, por meio de que uma das partes demonstre esse sentido, ou até mesmo de forma bilateral, que é o chamado de extrato. Bom, finalizamos essa questão de empréstimo, tratamos primeiro de comodato, depois tratamos do mútuo. Se resta alguma dúvida a respeito dessa questão, por favor, coloquem aqui nos comentários, que eu tenho total satisfação em discutir com vocês, tanto no YouTube quanto no WhatsApp, no e-mail ou através do Moodle, certo? Então vamos permanecer, vamos continuar a nossa aula, força, vamos lá, vamos continuar e vamos concluir essa aula. Eu sei que talvez alguém já tenha dado uma olhada no tempo, calma que vai dar tudo certo. E agora a gente vai falar a respeito de depósito. Bom, o contrato de depósito ele está tratado lá nos artigos 627 a 652 do Código Civil Brasileiro. E conforme esse primeiro dispositivo do contrato de depósito, o depositário ele recebe um bem móvel e corpóreo para guardar até que esse depositante o reclame. E de acordo com essa manifestação de vontade, o depósito ele pode ser classificado em voluntário ou necessário. E que este último, o necessário, ele subdivide em legal ou miserável. Nós iremos ver cada um desses pontos, então vamos lá. O contrato de depósito ele é unilateral e gratuito, ele é comutativo e personalíssimo e formal e informal. Bom, o contrato de depósito, o contrato em espécie, objeto de nossa aula 23, que é o contrato de depósito, ele é um contrato que, em regra, ele é unilateral e gratuito, conforme rege o artigo 628. Entretanto, é possível que haja um contrato que seja de depósito que seja bilateral e oneroso, desde que haja essa convenção dessas partes, desde que tenha uma natureza que requer que ele seja bilateral ou oneroso. A regra geral é unilateral e gratuito, como a gente conversou. E há contratos de depósito que seja oneroso, que são aqueles casos que tenha guarda de cofre, em instituição bancária, que é um negócio que ele deve ser visualizado e até mesmo conferido de acordo com o contrato de consumo. E ele pode ser também um contrato de depósito oneroso e sinalagmático, não constante na lei ou convenção dessas partes esse valor, que será determinado pelos costumes do lugar, conforme diz lá no artigo 628, parágrafo único. E se por acaso não tiver nenhum costume do lugar, pode ser feito através de arbitramento, certo? E quando a gente fala em arbitramento, a gente vai ter um terceiro que vai fazer esse julgamento, que vai fazer essa análise, e a partir da análise ele vai estipular qual é um valor razoável para esse contrato de depósito que foi feito através de oneroso, mas não foi estipulado qual é esse valor. E o contrato também de depósito, ele é comutativo e personalíssimo, ou seja, ele é intuito personae,
fundado nessa questão de confiança. Mais uma vez eu remoto essa discussão, mais uma vez eu trago esse princípio e essa relevância desse princípio da confiança, que aqui a gente vê que o depositante, ele deposita essa confiança nessa relação com o depositário. E pode-se afirmar que esse depositante ele tem essa relação, uma relação baseada em extrema confiança. Trata-se de um contrato que ele é temporário. Ele pode ser fixado um prazo, que seja um prazo bem determinado, estipulado ali no contrato, que trate qual é a natureza, qual é o propósito desse contrato, qual é o propósito dessa atribuição desse valor, desse prazo, e também a gente visualiza que ele pode ser de forma indeterminada, certo? O contrato de depósito ele é um contrato real, pois, a exemplo do comodato e do mútuo que a gente acabou de discutir, ele tem esse aperfeiçoamento com essa entrega dessa coisa depositada. Ele tem esse aperfeiçoamento com a tradição dessa coisa, certo? E mais uma vez, a tradição ela é deslocada desse plano de eficácia para esse plano de validade. E restam dúvidas a respeito dessa questão de se ele é formal ou informal. Isso é objeto de algumas discussões doutrinárias, mas pelo que consta no artigo 646, prevê que esse contrato voluntário ele provar-se-á por escrito. Ora, o contrato de depósito ele tende a ser informal e não solene, mas advindo dessa disposição, dessa expressão que é feita no artigo 646, aí resta essa dúvida, certo? Então, pode ser que quando vocês visualizem a doutrina que vocês estejam estudando, vocês possam encontrar que ela é formal por conta do artigo 646, e pode ser que você também encontre que ele é informal, que não haja nenhuma solenidade necessária. Isso é encarado ainda como um ponto de discussão doutrinária, certo? Mas na minha humilde opinião, até mesmo por conta dessa exigência do artigo 646, ele é um contrato formal, certo? E aqui eu trago essa questão de modalidades para a gente discutir agora. O contrato de depósito ele pode ser voluntário e necessário, certo? Ele tem essas duas ramificações, voluntário ou necessário. Já se ele for necessário, aí ele pode ser de outras 3 formas. Ele pode ser legal, miserável ou do hospedeiro. Mas na verdade o que vem a ser isso? Quais são essas discussões? Vamos comentar um pouco sobre isso. Bom, a respeito desse contrato voluntário, o que eu posso deixar claro e dizer para vocês é que ele resulta dessa autonomia privada, esse acordo dessas vontades entre as partes. Já quando a gente fala em depósito que é necessário, aí a gente tem essas 3 formas. Importante deixar claro aqui também que alguns doutrinadores eles usam a terminologia de obrigatório, certo? Então, alguns doutrinadores dividem em voluntário ou necessário, enquanto outros falam que é voluntário ou obrigatório, tá bom? Calma, é bom deixar claro isso para que vocês, quando visualizem a doutrina de vocês, se tiver lá a expressão de obrigatório, vocês não venham me xingar por conta disso. Vamos discutir agora a respeito desses 3 pontos do contrato de depósito necessário. O primeiro deles é o legal, como eu trouxe aqui. É aquele que é realizado no desempenho da obrigação decorrente de lei. Isso mesmo, como o próprio nome diz, depósito legal é quando ele é decorrente da lei. E ocorre diversos casos de depósito legal em caso de incapacidade desse superveniente. Quando a gente vê na questão de família, principalmente, tem vários pontos que discute isso. Já o depósito miserável é aquele que é efetuado por ocasião de calamidades.
como o caso de inundação, incêndio, naufrágio, saques. Em tais situações, em tais casos, esse depositário ele é obrigado a se socorrer dessa primeira pessoa que aceitar esse depósito, como alguns dizem, depósito salvador, certo? Já essa terceira possibilidade é a respeito do depósito do hospedeiro. É aquele que se refere a bagagens dos viajantes, aos hóspedes em hotéis, em albergues, enfim, em todas essas questões de hospedaria. E para isso, a gente tem um dispositivo legal, que é o artigo, marquem aí no vadimeco de vocês, 649, tá bom? E aqui eu trago o artigo 629 para que a gente possa fazer uma análise. O depositário é obrigado a ter na guarda e na conservação da coisa depositada o cuidado e a diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acrescidos quando o exija o depositante. Bom, o contrato de depósito é um contrato de guarda, sendo o depositário obrigado a ter na guarda e conservação da coisa todo esse cuidado e diligência que ele costuma ter para o que lhe pertence, como se ele fosse dono dessa coisa, e bem como restituí-la com esses devidos frutos ou acréscimos quando for exigido pelo depositante, conforme a gente viu aqui neste importante dispositivo legal. E aqui eu trago agora uma discussão muito boa para vocês. Ainda que o contrato fixe prazo para essa restituição, o depositário entregará a coisa depositada assim que a mesma seja exigida pelo depositante. Isso é a inteligência do artigo 633, certo? Mas a gente tem algumas exceções e é importante eu trazer e pontuar essas exceções e que vocês se atentem quando vocês forem realizar a leitura do artigo 633, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês 4 exceções. A primeira delas é se tiver o direito de retenção a que se refere o artigo 644 do Código Civil, em relação às despesas e prejuízos do depositante. Exceção de número 2, se o objeto for judicialmente embargado. Exceção de número 3, se sobre ele pender execução notificada ao depositário. E exceção de número 4 e última é se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida, certo? Então, eu queria avançar agora a respeito desse depósito necessário, discutir um pouco mais sobre isso. E, para tanto, eu trago uma doutrina de Maria Helena Diniz, que Maria Helena Diniz diz o seguinte: o depósito necessário é aquele que independe da vontade das partes, por resultar de fatos imprevistos e irremovíveis, que levam o depositante a efetuá-lo entregado à guarda de um objeto à pessoa que desconhece, a fim de subtraí-lo de uma ruína imediata. Bom, e eu quero agora analisar com vocês um ponto bem polêmico. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ele possibilita a prisão civil por dívida em 2 casos. O primeiro caso é diante de um inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar. Isso mesmo, a gente vê isso cotidianamente, a gente vê isso rotineiramente, aquelas pessoas que não pagam a pensão alimentícia, que em razão disso elas são obrigadas a fazer essa prisão civil. E o segundo ponto é o chamado depositário infiel. Depositário infiel, que é amplamente discutido, essa expressão que é amplamente falada, tem muito artigo a respeito disso, tem muitas monografias a respeito disso.
Por quê? Porque a questão que sempre levantou uma enorme polêmica é relaciona a esta possibilidade de prisão do depositário infiel diante de um descumprimento de um contrato nos termos do artigo 652, que eu trago para vocês agora. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compeli-lo a fazer mediante prisão, não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Bom, depositário infiel nada mais é, em uma linguagem popular, aquele cara que pegou emprestado e não quis devolver, certo? Então, é acionado o judiciário para que ele promova essa devolução. Mas qual é a polêmica nisso? A polêmica é o seguinte: o STF ele considerou revogada essa prisão desse depositário infiel. E essa revogação, que foi em seguida homologada, como eu disse para vocês, pelo STF, ela é em razão da adesão do Brasil a um pacto internacional, que é o chamado Pacto de São José da Costa Rica. É um pacto muito falado, que ele traz uma série de dispositivos, uma série de defesas dos direitos humanos. E um desses pontos é a respeito dessa questão de não existir prisão civil. Um dos pontos em que a gente verifica desse pacto internacional que o Brasil homologou é que não haverá no país nenhuma possibilidade de prisão civil, somente prisão penal, ou seja, a nossa Constituição previa 2 possibilidades, e foi lá o Brasil ratificou e homologou incorporou a esse pacto internacional, ao Pacto de São José da Costa Rica. E essa conclusão sempre esteve baseada de que consagra um pacto internacional dos direitos civis e políticos que foi aprovado por esta convenção, a Convenção sobre os Direitos Humanos de São José da Costa Rica, que proibia expressamente. Ela foi estabelecido no artigo 11 desse pacto internacional, do qual o nosso país, ele, como eu disse para vocês, ele foi signatário, houve uma ratificação e uma homologação desse pacto, que lá no artigo 11 dele dizia o seguinte: ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual. Ou seja, foi vetado, foi impossibilitado, foi deixado claro que não haveria uma previsão civil. E essa é uma norma direta que impacta diretamente ao contrato, a essa questão do contrato de depósito, principalmente a respeito do artigo 652, a questão do depositário infiel, certo? Mais uma vez eu falo, dúvidas aqui no comentário, através do WhatsApp, através de e-mail ou através do Moodle. 4 possibilidades para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, se vocês gostaram da aula de hoje, por favor, clique no curtir, bote para seguir aqui o canal, ajude esse professor youtuber. Era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula remota de hoje. Na nossa próxima aula, na aula remota de número 24, a gente vai estudar o contratos em espécie, o contrato do comodato. Beleza? Vamos lá? Vamos em frente e conte comigo. Valeu!